Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula TCC na prática comigo, Cleide Ferreira, que estou aqui para trazer para você agora a aplicação desse diálogo socrático combinado com outras técnicas e trazer também alguns casos clínicos para a gente compreender melhor como que tudo isso funciona. Então, eu espero, né, que você já tenha assistido as outras aulas. Se você não assistiu, volta lá e assiste para você compreender melhor essa aplicação que eu vou trazer aqui para você. Bora para os nossos slides para poder a gente acompanhar aí didaticamente tudo isso. Opa, vamos lá. Deixa eu interromper aqui e pegar novamente. Agora vai dar certo. Então vamos lá, gente. Nós vimos na última aula, né, as quatro etapas do diálogo socrático. E agora vamos aplicar ele na reestruturação cognitiva, combinando com outras técnicas da TCC. Então, nós podemos utilizar o diálogo socrático combinando com experiências comportamentais. Como que é isso? A pessoa, né, você propõe para ela um tipo de experiência comportamental. Digamos aí que ela tenha muita dificuldade, né, de conversar com o pai, por exemplo, e aí você propõe que, como um plano de ação, uma experiência comportamental, que ao longo da semana ela mande uma mensagem para esse pai ou ela telefone para ele, né? E diga que ligou para falar com ele. Então, nós vamos fazer toda essa etapa do plano de ação, a qual vai ser a ação, o dia que ela vai fazer, como ela vai fazer. Qual a expectativa e pensamentos que ela tem, que ela acredita que esse pai não vai atender, ou que ele não, se atender, ele vai respondê-la com rispidez, enfim. Então, a gente vai fazer com ela todo esse levantamento e vamos deixar ali um espaço, uma coluninha, para o relato da experiência, como realmente foi a experiência. E aí, quando ela vem na próxima semana, com a realização dessa experiência, a gente vai questioná-la sobre, né, essa experiência. E aí, esse questioná-la, nós vamos trazer aí a questão das expectativas que ela tinha e de como realmente foi a realização desse plano de ação. Talvez esse pai foi receptivo, talvez ele, né, atendeu o telefone, talvez não atendeu mesmo. Então a gente vai trazer isso como um alvo, tá? Compreendendo e questionando, né, essa atividade. Então houve uma combinação entre o questionamento socrático e a experiência comportamental. Outro ponto muito importante de se combinar com o diálogo socrático é o registro de pensamento automático. Então, quando a pessoa faz o RPD, né, ela vai registrando ali os pensamentos, comportamentos, emoções diante de algumas situações, nós vamos ter como identificar os padrões de pensamento. E a partir desses padrões de pensamento e do pensamento quente, nós vamos fazer o questionamento socrático, tá? Também podemos explorar, né, as crenças centrais para mudanças mais profundas. Então, quando a gente faz aí, já chegou na crença central, a gente pode questionar isso, essa crença, para reestruturação e trazer para alguma mudança que seja mais profunda na vida dessa pessoa. Outra forma de utilizar o diálogo socrático com outras intervenções, com a interação de outras técnicas, seria usarmos os instrumentos como baralhos, que eu já citei aqui durante as aulas, né? Como já disse sobre o baralho da contestação das distorções, né? Como jogos como o tabuleiro cognitivo ou o jogo das crenças, né? O baralho aqui da linha do tempo, com filmes, vídeos, algumas músicas, né? Para levar a essa reflexão
e levar a pessoa a se questionar e encontrar suas próprias respostas mediante a isso daí. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês algumas possibilidades, né? Já até mostrei aqui, falei do jogo das crenças, do tabuleiro cognitivo, das distorções cognitivas. Temos também esse livro que é espetacular para questionamento, né, de crenças e de distorções, que são as 10 bobagens mais comuns que as pessoas inteligentes cometem. Já falei dele em outros cursos que eu dou da TCC, né? Inclusive no curso de conceitualização cognitiva. E aqui eu estou trazendo para você, porque você, através dele, pode questionar também, né? Pode usar para descoberta de alvos que você precisa questionar juntamente com essa pessoa. Também tem o livro Sem Óculos para Ver Melhor. Esse livro também fala, né, das distorções cognitivas. É uma metáfora, né? Um livro infantil, mas que eu, inclusive, utilizo com adulto, utilizo com qualquer pessoa, porque você vai contando essa metáfora, não necessariamente você vai ler o livro, e através dele você vai fazer com que essa pessoa entenda qual é o óculos que ela precisa tirar, qual é o alvo para trazer para o questionamento socrático, né? Então, para você estabelecer o conteúdo foco, o conteúdo chave com ela a partir dessa identificação. Gosto muito também desse livro, Cavaleiro Preso à Armadura. Ele é um livro muito pequeno, inclusive você encontra ele em PDF. Você pode enviar para a pessoa para que ela leia e pode trabalhar com ela os capítulos desse livro, porque dentro dele também vai encontrar alguns focos, né? Algum conteúdo-chave. Vai trazer também essa questão da curiosidade colaborativa para o olhar da própria história, né? Quando ela se identifica com esse cavaleiro, ela vai trazendo o que desse cavaleiro tem a ver com a história dela, compreendendo isso e levando uma ressignificação, uma reestruturação cognitiva. De filmes, eu trouxe duas dicas aqui que eu gosto muito, que é o Divertidamente, né? Eu particularmente gosto mais do um do que do dois. E esse Divertidamente, ele traz para gente toda essa estrutura, não só emocional, mas do funcionamento da mente. Quando traz aquelas ilhas da personalidade, né? Está trazendo ali as crenças, ele vai trazendo ali como que essa menina, né, vai crescendo e vai desenvolvendo esses pensamentos. Então, ele também nos ajuda nesse trabalho de, né, dessa pessoa se descobrir, de autoconsciência, dela se decifrar para a gente trazer a reestruturação. E esse filme que vocês estão vendo aí, que tem um menininho e um moço, né, grandão, esse filme é o filme que eu gosto muito com Bruce Willis, né? E ele vai trazendo justamente essa pessoa que está aí na vida, né, já como adulto, mas que não está realizado emocionalmente. Duas Vidas, o nome desse filme, tá? Então, Duas Vidas com Bruce Willis. E aí ele vai se encontrando com essa criança, e essa criança começa a questionar ele. Você é feliz? Você realizou aquele seu sonho de ter um cachorro? Você realizou aquele sonho de se casar, disso, de aquilo. E aí ele começa a questionar e faz com que esse homem volte, né, para a sua história, para os seus sonhos, para os seus desejos e perceba aquilo que ele precisa ressignificar. Então, são algumas dicas, né? Esse daqui também pode ajudar, que é o Decifra-te, né? Para você trazer essa pessoa para o eu dela, para a consciência de quem é ela. Então, assim, instrumentos, gente, não vão faltar para você conciliar aí o questionamento socrático, ampliando com outras técnicas. E aqui eu trouxe para vocês alguns modelos, né, do RPD. O RPD é uma técnica bem conhecida, é a que eu mais gosto para registro de pensamentos, mas existem outras, né? De repente você já está habituado com outra, não tem problema. Mas eu uso ele, esse aqui é o 2. No um, ele não tem essa coluna pensamentos alternativos. Então, no um, a pessoa vai registrar, né, se possível, dia e hora que a situação aconteceu,
a situação que aconteceu. Aí aqui eu inverti o pensamento e o sentimento, porque às vezes ela consegue nomear mais fácil aquilo que ela sente. Então, o que que eu senti? Depois, o que passou pela minha cabeça? Aí a gente pula essa aqui do meio, tá? Pensamentos alternativos, que na 1 ela não tem. O que eu fiz a seguir, que é o comportamento, e o que eu senti no meu corpo, ok? Então, à medida que ela vai trazendo isso, a gente vai verificando aqui o que que passou pela cabeça dela em várias situações. E aí, esse conteúdo vai ficando mais evidente que isso seria o pensamento quente, que eu falei em algumas aulas anteriores aí com vocês, uma das aulas. Quando a gente percebe que já deu para identificar esse pensamento quente, a gente joga esse RPD-2 que tem pensamentos alternativos, para que ela aprenda a substituir aquele pensamento, né, que ela teve inicial, por um pensamento mais adaptativo, que é o alternativo. Depois, quando ela já está fazendo isso bem, a gente vem aqui para o RPD modelo 3, que vão ter os outros, né, componentes, só que vão ter essas duas coluninhas que não tinha anterior. Evidências que apoiam esse pensamento automático e evidências que não apoiam, que é, de certa forma, uma das perguntas do diálogo socrático. O que apoia isso, né? Que evidências você tem que isso seja verdade? Que evidências você tem que isso não é verdade? Então, é uma forma também de você conciliar isso daí, tá? Aqui eu até trouxe um, né, que está preenchido, que vocês vão encontrar aí num material que vocês recebem em PDF, né? E esse aqui ele vai falar, né, todo o detalhe do que deve ser preenchido em situação, estado de humor, pensamentos, enfim, ele tem um modelo aqui completo, tá? Bom, e agora vou, né, trazer para vocês uma questão que é muito importante, que são os casos clínicos. Tudo bem, Cleide, eu entendi o que você falou, gostei, mas na prática, como que eu vou fazer isso? Né? Como que eu vou aplicar? É, de tempo em tempo, né? Vocês que me acompanham aqui no meu canal do YouTube, que acompanham aqui no Instagram também, né? Que me acompanham aí nas redes sociais, você sabe que eu faço esses roleplays, que eu demonstro como que é a aplicação. Então, você precisa estar aí de olho, porque tem as aulas práticas que eu faço ao vivo com vocês. Quem é da mentoria TAP, né? Quem é do grupo de supervisão, também sabe que eu realizo isso na prática. Só que, né, na aula online gravada, a gente não tem como, né, trazer isso nesse momento para vocês. Mas eu gostaria de trazer, né, essa questão de alguns casos clínicos, mostrando para vocês como que a gente pode fazer algumas abordagens. Então, eu quero contar o caso para vocês, né, de um rapaz, né, vamos dar o nome para ele de João. João, 27 anos. E João, ele evita falar em público, ele evita interagir com grupos de colegas no trabalho, ele acredita que será julgado, e que se disser algo errado, será visto como incompetente. Antes das reuniões, ele sente palpitação, né? Ele tem dificuldade de respirar quando ele se vê no meio de pessoas. Então, João, dentro desse contexto, né? Nós estamos pegando uma fração, tá, gente, de um caso, mas esse caso, ele evidencia a ansiedade social. Então, João, ele traz aí um quadro de ansiedade social. E dentro desse quadro de João, a gente já descobriu que ele tem uma crença, que a crença dele é: se eu falar algo errado, as pessoas vão me julgar e achar que eu sou burro. Então, ele tem uma crença de incapacidade, né? Que eu sou burro. E essa crença, né, é uma crença intermediária: se eu falar algo errado, as pessoas vão me julgar e achar que eu sou burro. Então, como que o terapeuta poderia questionar João? Então, vamos pegar aí essa crença que ele está trazendo para a gente poder fazer algumas perguntas. Então, o terapeuta podia dizer para João: o que te faz acreditar que todos vão te julgar? Né?
Aí, João vai falar, né, o que que ele acha que algumas pessoas já julgaram ele em outras situações e tal, e ele vai vir, o terapeuta pode vir com uma outra pergunta. Você já teve experiências onde isso realmente aconteceu? Como você soube que foi julgado? Isso é uma pergunta muito interessante, porque a pessoa ela imagina que foi julgada, mas nem sempre ela tem provas de que ela foi julgada, né? Principalmente o fóbico social. Ela não vai lá perguntar, ou ela às vezes nem escutou isso da pessoa, mas digamos que ele tenha escutado, né? Aí você pode continuar com a pergunta seguinte: todos os seus colegas nunca erram ao falar? Né? Será que é só você que erra? Né? Será que não tem ninguém mais que erra nessa situação? Então, é uma boa pergunta. Outra pergunta: se um amigo seu cometesse um erro ao falar, como você reagiria? Uhum. Então, também essa questão de colocar-se, né, no lugar de espectador e colocar o amigo no lugar dele. Então, faz também uma mudança de perspectiva, né? Faz com que ele amplie aí a flexibilidade cognitiva. O que de pior pode te acontecer se você errar? Uma pergunta de descatastrofização. O que poderia acontecer de positivo? Então, olha só, né? 5 perguntas aqui muito importantes para se fazer com uma pessoa que tem ansiedade social, que tem uma crença parecida com essa do João. Esse material vocês vão receber aí depois, tá? Para você poder estudar essas perguntas, e talvez você tenha alguém com um caso parecido com esse. Vou contar para você agora um outro caso. O caso de Mariana, 34 anos, que tem aí um traço de perfeccionismo e autoexigência muito alto. Ela é advogada e se sente constantemente pressionada a entregar trabalhos impecáveis. Quando ela recebe qualquer tipo de crítica, ela se sente uma profissional incompetente. Muitas vezes ela procrastina por medo de não fazer algo perfeito. Então, o que que a gente sabe da Mariana, né? Além desse trecho, que ela tem uma crença de que se eu cometer erros, significa que sou incapaz. Então, crença central, incapacidade. Crença é, intermediária, se eu cometer erros, significa que eu sou incapaz. Dentro disso daí, né, nós vamos ter aí o nosso roleplay, nossa sessão com ela. Vamos conversar com a Mariana e levar ela a desafiar, né, essa visão rígida que ela tem da perfeição, essa crença que ela está trazendo. Então, vou trazer algumas perguntas que a gente pode sugerir para que sejam feitas para a Mariana ou para o seu paciente que tem aí uma crença parecida com a Mariana. O que significa para você ser incompetente? Né? Todos os profissionais nunca erram. Então, né, se ela está trazendo sobre a questão do trabalho, que ela não entrega, né, que ela não pode entregar algo com erro, a gente vai questionar isso dentro da profissão. Você conhece alguém bem-sucedido que já tenha cometido erros? Né? Provavelmente sim. O que aconteceu com essa pessoa? Né? Se ela é bem-sucedida e cometeu erros, o que que aconteceu diante, né, dos erros? Se um amigo seu cometesse um erro no trabalho, você consideraria ele incompetente? Aí aquela, de novo, da perspectiva, né? Então, não é você, é um amigo. Então, você ia considerar ele incompetente? Qual seria o meio termo entre fazer o melhor possível e aceitar as imperfeições? Então, para uma pessoa que tem um nível alto de exigência, né, um traço de perfeccionismo, isso não existe. Ou você faz perfeito ou você não faz, né? Ele não aceita as imperfeições. Então, esse questionamento aqui, ele, né, vai ser um questionamento que às vezes vai doer e essa pessoa não vai te dar respostas nesse momento. Ela vai dizer que não existe isso. Então, é preciso de mais estratégias, né? Então, aí temos mais uma pergunta. O que você poderia mudar se você encarasse os erros como oportunidades de aprendizado?
Ou seja, erros podem te levar a ser melhor, a aprender. Então, são perguntas aí para esse tipo de caso. Agora, vamos falar de um relacionamento, né, de um caso de relacionamento em que a pessoa tem medo de abandono. Essa pessoa, vou dar o nome de Carlos, ele tem 40 anos e ele está num relacionamento há 2 anos, mas sempre sente que a sua parceira vai deixar, né? Quando ela demora para responder mensagens, ou ela sai sem ele, ele sente inseguro e imagina que está sendo rejeitado por ela. E aí, qual que é a crença que aparece aqui do Carlos para nós? Se minha parceira não me responder rápido ou sair sem mim, significa que ela não me ama mais. Então, ele tem uma crença de desamor, não sou amado, e uma crença regra que ele condiciona a situação dela sair sem ele, não atender, não responder rápido, a que ela não o ama mais. Então, quais tipos de perguntas nós poderíamos fazer para o Carlos para que ele, né, pudesse olhar para essa crença de desamor? Então, você já passou por situações assim antes, né, de pessoas que saíram, que não te responderam e que realmente deixaram de te amar? E aí, se sim ou não, o que de fato aconteceu? Né, vamos fazer essa pergunta junto aí, né? O que aconteceu? Me conte, fale mais sobre isso, né? Que são aquelas perguntas que eu já falei para vocês de contexto, né? De situações, de acontecimentos que ele vai contar. Depois tem uma segunda pergunta que podemos fazer. Há outras razões possíveis para sua parceira demorar para te responder? Aí seriam aquelas de alternativas, né? Quais outras alternativas para ela não responder? É porque ela não te ama, ou porque ela não viu a mensagem, ou porque o celular descarregou, ou porque ela está ocupada no momento, enfim, né? Vamos criar junto com ele, levá-lo a criar essas opções. O amor de alguém é medido pelo tempo de sua resposta a uma mensagem? Nossa, essa pergunta é boa, hein? Perguntar se o amor é medido pela resposta, né? O tempo de resposta da pessoa. Então, isso aí vai dar, né, uma boa cutucada nele. Um outro tipo de pergunta que a gente poderia fazer é como você poderia testar essa crença na prática, né? Então, na prática, como saber se realmente ela não te ama mais? E mais uma perguntinha: se sua parceira estivesse no seu lugar, o que você diria a ela? Né? Se fosse você que saísse, que demorasse para responder e ela ficasse desconfiada que você não a ama mais, o que você falaria para ela, tá? Então, gente, são algumas, né, dicas aí para que vocês entendam como fazer essas perguntas focado em uma determinada situação, em uma determinada crença, sem ficar rodando para lá e para cá, né? A gente precisa, né, trabalhar muito essas questões, porque às vezes o terapeuta ele não sai do lugar porque ele também não tem foco. Ele não sabe o que que ele quer, né? Como que ele quer trabalhar ali com aquele paciente e acaba sendo desse jeito. Bom, além disso, quero também compartilhar aqui com vocês, né? Eu já compartilhei sobre as situações clínicas, que foram essas três, que o diálogo socrático, gente, ele é uma ferramenta poderosíssima, que quando bem aplicada, ela transforma a nossa prática clínica e promove mudanças significativas no nosso paciente. Lembra que eu falei no início, né, desse módulo, desse bloco de aulas, que para mim eu gostaria que isso fosse um divisor de águas na sua prática clínica. E é por isso, porque eu sei do poder que tem essa ferramenta, né? Eu sei, já experimentei, já tive vários pacientes que eu consegui ajudar através do diálogo socrático.
E então, por isso, eu desejo mesmo que seja esse divisor de água e que você possa refletir e se auto-aplicar, né? Como tem aqui nesse livro, tem o autodiálogo socrático. Então, você procure também trabalhar isso com você, né? Porque nós precisamos ser os primeiros a experimentar, como tem aquele outro livro que eu gosto muito, né? O TCC de dentro para fora. Você experimentando a TCC com a autoprática e a autorreflexão. Aí não tem erro, você realmente vai ter sucesso nas suas abordagens com os pacientes. E trazendo aí, né, a imagem do Sócrates mais uma vez, uma frase dele: a vida irrefletida não vale a pena de ser vivida. Irrefletida no sentido de não refletir, de não ter reflexão. E para finalizar, vou trazer aqui um texto para vocês, né? Para a gente fechar com chave de ouro o poder transformador do diálogo socrático, né? Então, nós vamos aqui para esse poder transformador do diálogo socrático. Deixa eu só pegar ele aqui para a gente ler. Então, gente, o questionamento socrático, ele não é apenas uma técnica terapêutica. Ele é uma forma de enxergar o mundo e promover mudanças profundas na forma como as pessoas pensam, sentem e agem. Sua essência reside na arte de perguntar, na busca pela verdade subjetiva e na construção de crenças, na desconstrução de crenças disfuncionais que limitam o crescimento e a autonomia dos indivíduos. Ao utilizar essa abordagem, o terapeuta não oferece respostas prontas, mas conduz o paciente a descobrir por si mesmo novas possibilidades de interpretação da realidade. Essa jornada de autoconhecimento permite que ele desafie pensamentos automáticos, identifique vieses cognitivos, reconstrua narrativas mais funcionais e saudáveis. Cogn Mais que uma técnica estruturada, o questionamento socrático é um convite ao diálogo reflexivo e à mudança genuína. Ele ensina que a transformação não vem da imposição de verdades externas, mas da capacidade interna de se questionar, refletir e ressignificar. Como terapeutas, professores, mentores, nossa missão é cultivar essa habilidade, não apenas em nossos pacientes, mas também em nós mesmos. Afinal, a verdadeira sabedoria nasce da coragem de questionar e da humildade de aprender continuamente. Que esse curso seja o início de um aprofundamento constante nessa prática tão valiosa e que possamos, através do questionamento, guiar nossos pacientes a uma vida mais consciente, equilibrada e significativa. O diálogo socrático é uma ferramenta poderosa, quando bem aplicada, transforma a prática clínica e promove mudanças em seus pacientes. Bom, espero, né, que tudo isso tenha feito sentido para você, que realmente, né, essa última mensagem fique aí marcada no seu coração, marcada na sua mente e que você busque sempre essa autoprática, né? Espero que eu possa te encontrar em outros cursos da TCC na prática, tá bom? Um beijo e até mais.